Sextou com uma data especial, porque hoje é Dia Nacional dos Solteiros. Ai, 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 uma data para curtir, para se cuidar, para celebrar as vantagens de viver livre. Você sabia que no Brasil são mais de 80 milhões de solteiros? São mais que os casados, viu? Os casados aí são cerca de 63 milhões. Mas por que será que tem tanta gente sem parceiro? Tá difícil encontrar um namorado, uma namorada e chegar até o casamento de repente? Ou será que é uma opção dessas pessoas? Claro, quais são as delícias da solteirice, né? Quem prefere estar sozinho, gosta de liberdade, de autonomia. Tem gente que tá muito bem assim, não quer saber de relacionamento não, tá? Deixa eu conversar aqui com a Fabiana Loreto. Ela é neuropsicóloga, especialista em avaliação psicológica. Fabiana, bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada a você pela presença, Fabiana. Então vamos lá. 80 milhões de solteiros em todo o país, é um bocado de gente. Será que a gente pode dizer que essas pessoas estão solteiras por opção? Ou elas estão tendo dificuldade para encontrar um parceiro ou uma parceira? Ou as duas coisas? As duas coisas. Eu certeza, penso que as duas coisas, porque muita gente, em especial as mulheres, agora elas podem ter uma liberdade maior. De anos para cá, a mulher tem tido uma liberdade maior de estar com o companheiro por escolha, né? Não por uma necessidade. E aí a mulher tem alcançado outras prioridades no mercado de trabalho. E aí com isso, ela não tem só aquele desejo antigo, né? Casar, constituir a família, fazer com que essa rotina esteja certa e suficiente. Então agora ela pode estar com alguém por uma escolha e não por uma necessidade, o que é muito bom para a mulher, né? Com certeza. E do lado dos homens, tem muitos homens que estão solteiros por opção e eles levantam essa bandeira, né? Eu não quero arrumar problema para minha vida, não. Que acha que relacionamento vai ser necessariamente sinônimo de problema, né, Fabiana? Né? Já é um estigma, né? Exatamente. O relacionamento, na verdade, ele tem que ser construído a dois. Exato. Né? E aí, com essa maior liberdade, com essa maior autonomia que a mulher vem alcançando, muitas vezes dá um pouquinho mais de trabalho, porque aí o homem tem que ressignificar essa posição que era consolidada. Então agora para ele realmente tem que ser uma coisa mais equalizada. E aí, por isso, alguns homens acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas seria uma coisa simples de resolver, né? Se conhecendo melhor, vendo qual é a necessidade daquela possível parceira. Isso eu acho que ajudaria bastante a esses homens. Com certeza. Quais são os principais desafios que a gente pode dizer de quem está na pista, os desafios emocionais? Porque a gente está falando aí de muitos solteiros, tem muita gente que não está afim de arrumar um relacionamento, um parceiro ou uma parceira, está solteiro por opção. Agora, por outro lado, tem outras pessoas que estão ali em busca de uma companhia e não conseguem encontrar essa metade. E aí a pessoa acaba enfrentando muitos desafios emocionais, né, Fabiana, nessa busca, nessa procura. Enfrenta porque às vezes está desconexo, né? A gente está vivendo, o que a gente às vezes até vê na internet é um reflexo do que a gente está vivendo na sociedade, né? Que às vezes é a busca por relacionamentos líquidos e isso tanto por parte do homem quanto às vezes também por parte da mulher. Relacionamento líquido é rápido, que acaba logo. Relacionamento líquido é aquele assim que por medo de perder você prefere nem investir na relação. E aí a relação dá trabalho, né? A gente estava falando, tem relação, eu comentei com você que relação é uma costura, né? E aí quando você costura algo com a linha, né? Eu comentei, dá trabalho, requer do seu tempo, né? Mas é firme. E aí ao passo que se você colar com alguma coisa, uma fita crepe que seja, é rápido, mas também é muito momentâneo. Então a gente está vivendo esta época. E aí o que acontece é que às vezes não está batendo. Um está buscando uma coisa e outro está buscando outra coisa. Isso é verdade. Fabiana, vocês que estão aí em casa também, alguns áudios enviados por homens às suas pretendentes, né? Porque antes do namoro tem o quê? Tem uma paquera, né? As pessoas ficam, tem o ficar.
E aí alguns homens enviam áudios aí para suas pretendentes nesse momento aí da paquera. É um mais engraçado que o outro. A gente tem que dar risada, porque é cômico. Cada pérola. E esses áudios estão viralizando na internet. As mulheres falam, na minha vez de ficar solteira, olha o que os homens estão fazendo. Vamos ouvir? Roda aí. Se você tá pensando em botar as mãos nos meus bens, se a gente tiver alguma coisa, pode tirar o tamanho da chuva. Meu dinheiro é a conta de bancar os meus mimos, os meus animais e os meus rolês. Você não precisava me dar esse argumento pra gente não conversar. Fica tranquilo, a gente para por aqui, não tem problema. Sou homem, tá bom? Se você realmente estiver falando sério, quando você quiser, me manda uma mensagem e a gente conversa. Tô te esperando, mas já entendi o recado, tá bom? Vou apagar o teu contato, minha foto vai sumir, porque eu sei que você não quer interagir. Se eu estiver enganado e errado, me manda uma mensagem, outro dia a gente conversa, tá bom? Tô por aqui, beijo. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra aquele dia que a gente resolveu sair pra ir numa pastelaria? Até que você pediu um pastel de brócolis lá com queijo? Então, minha querida, é o seguinte. Eu tive que pagar R$16 em 2 pastel. Tá entendendo? E você não falou nada. E eu também não fiquei olhando pra sua cara, você também não falou nada. Paguei, mas agora tô precisando da grana. Pelo menos a metade, você pode me passar o dinheiro agora. Eu vou te passar meu Pix aí. Comigo não tem essa não, cara. Porque quem tem filho de peludo é urso. Tá entendendo? Daí você me fala até que dia você me manda esse dinheiro aí, porque eu tô precisando. Obrigado, viu? Tchau, tenha uma ótima noite. Tchau, tchau. Nossa, me deletou mesmo. Que feio. No mínimo você olhou e falou, o cara é Uber, né? Então, que pena, meu. Se você soubesse por que eu faço Uber, se você soubesse que eu não preciso nada desse dinheiro da Uber. Gente, olha só, Fabiana, a gente observa ali em comum com esses áudios, assim, que dá pra gente perceber uma certa dificuldade dos homens em receberem uma negativa ali na hora desse chaveco, dessa paquera. Ficam meio revoltados, né? Ficam. E a gente não pode dizer que isso é um comportamento padrão, tem muitos homens que têm atitudes diferentes, mas é mais comum do que a gente imagina, esse tipo de reação, né? O que você achou desses áudios quando você escutou? Eu achei que eles vêm de uma masculinidade que é tóxica, né? É um modelo de exercício de masculinidade que vem daqueles modelos lá que estavam consolidados e que muitas vezes esses homens não conseguiram ultrapassar. E a gente vê muito isso. E também, às vezes, na internet, a gente vê vídeos de homens relatando esse desejo, mostrando esse desejo de voltar a padrões anteriores, né? Eles não querem essa mulher que pode ser autônoma, que pode exercer ou não. Eles querem que seja consolidado aquele padrão no qual eles tinham privilégio, né? Eles querem exercer ainda esse privilégio. E aí, alguns homens, é como você falou, alguns homens, eles têm a dificuldade de ressignificar papéis, de estar dentro de um outro tipo de relacionamento, e aí com isso, muitas vezes, eles reagem dessa forma, né? Porque a masculinidade tóxica é justamente isso, é você querer fomentar relacionamentos que têm como base o controle, a competitividade, a dificuldade desses homens a lidar com as suas próprias vulnerabilidades. Então, eles não estão sabendo muito bem como agir agora. Eles querem aquele modelo lá que foi naturalizado, que eles tinham esse privilégio e que para eles estava tudo ok e de direito, né? Então, agora, os homens estão recebendo um convite a ressignificar isso e a lidar com as suas masculinidades de uma maneira diferente. Perfeito. Agora, confirmando tudo isso que você está falando, Fabiana, a gente vai ver o desabafo. E muitas mulheres estão indo para a internet brincar um pouco com esse assunto. Os homens também estão fazendo isso, por outro lado, tá, pessoal? Desabafando mesmo, falando sobre essa dificuldade que os homens têm em ouvir não. Então, o homem te convida para ir ali num cinema, para ir ali num barzinho. E a pessoa fala, a mulher fala, olha, não posso, hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu estou cansada, hoje eu vou estudar. E aí, do outro lado, existe uma dificuldade enorme de entender isso, acha que a mulher não está interessada nele. Vamos ver um desses desabafos? Roda aí. Eu fiquei solteira recentemente e eu tô começando a perceber um comportamento nos homens que obviamente eu não tinha percebido antes e que eu tenho quase certeza que você também não percebeu. Mas aparentemente os homens não conseguem lidar com mulheres que são ocupadas e ausentes. Por exemplo, todo o meu foco agora tá no meu trabalho, nos meus estudos, eu não tô a fim de sair, de conversar com ninguém, de falar com ninguém. E toda vez que eu recebo algum convite pra alguma coisa e digo que não, tá parecendo que é o fim do mundo, sabe? Como se uma mulher que está solteira tivesse que estar disponível o tempo todo. E é nesses momentos que se a gente não estiver realmente focada e determinada a fazer nossas coisas, a gente se perde. Sendo que quando é o contrário, normalmente eles só somem e fazem o que tem que fazer e tipo, foda-se a gente.
Então, mulheres, comecem a estudar mesmo, trabalhar mesmo e deixem o relacionamento do homem pra segundo plano. Foque em você, faça o que você tem que fazer, sabe? E só aceite sair e só aceite um date quando você estiver realmente livre. Não deixe de lado seus compromissos, não realoque seus horários só pra poder estar presente ali na vida de um homem. Fala comigo quem quer, sabe que eu só vou responder depois de 10 horas ou mais. Eita, levantou uma polêmica e falou uma coisa interessante, né, Fabiana? Por outro lado, quando o homem não quer ou não pode responder, tá sem tempo, ele simplesmente some e não quer dar explicação. Fica irritado se tiver que explicar ainda. Afinal, não é sua namorada, não é sua esposa, é só sua ficante ali, sua paquera. Agora a mulher, não, o homem fica meio irritado, né? Sim, mas aí a gente estava falando daqueles padrões. Exatamente. Né? Ele quer os benefícios disso. Ele quer alguns homens, claro, né? Quer investir pouco e quer manter todo aquele modelo de resposta que ele naturalizou como os devidos a uma mulher, né? Então, como assim você não quer? Né? Eu estou te oferecendo e você não está querendo? Que não é absurdo. possível isso. Né? Então, assim, a tentativa de uma relação sob o controle, né? Sob determinações do homem para com a mulher. Perfeito. Fabiana, como é que a gente pode lidar, os solteiros, com a solidão sem transformar a solteirice num problema, numa questão? Então, estar solteiro é uma possibilidade de você ter um tempo para você se autoconhecer, inclusive para quando você quiser estar num relacionamento. Porque quando você se conhece, você tem mais chance de produzir um relacionamento saudável. E isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para o seu parceiro, para a sua parceira. Né? Então, aproveitar este momento de solteirice para que, se acaso você quiser ter alguém, você se sentir bem também e fazer com que o outro se sinta bem, é a melhor coisa. Com certeza. É importante o exercício da solitude, né? Porque solitude é diferente de solidão. Sim. Né? A solidão é aquele vazio que dói. A solitude é a presença de si mesmo e estar ok com ela. Curtir sua própria companhia. Curtir a sua né? própria companhia. E isso é bom. Enquanto a solidão não. Se você está solteiro, mas sentindo essa solidão, de repente procurar uma outra pessoa nesse momento não é tão legal. Porque vai partir de um momento que você pode estar com uma baixa autoestima, tudo isso que interfere nessa escolha, né? Mas estar solteiro, exercer a solitude, se autoconhecer, para a partir daí buscar alguém que seja bacana para você, é o que é o melhor fazer. Aliás, estar com alguém, estar no namoro, não significa não estar sozinho também, porque tem muita gente que está em relacionamentos vazios, né? Quais os riscos da pessoa, Fabiana, entrar num relacionamento só para que ela não se sinta só? Em busca de sanar essa solidão que está dentro dela. Então, o ideal seria entender que não é o melhor momento. Se não consegue, né, esse exercício do autoconhecimento, busca uma terapia, né? Se conheça, entenda o que você gosta, entenda o que você não quer e não vai permitir consigo mesma, porque muitas vezes o erro está aí. Como você não sabe o que quer, qualquer coisa que vai sendo oferecido, de repente você corre o risco de achar que está bom. Exatamente. E muitas vezes não está. E isso serve para homens e serve para mulheres. Perfeito. Um exemplo claro disso que você está falando, a gente vai conhecer ele agora, é o Elemã. Ele é um estudante, está nessa procura, quer um relacionamento, mas está meio desacreditado, tá? Ele até tem o aplicativo ali de relacionamento, mas ele falou exatamente isso, ele não quer qualquer pessoa, ele quer uma troca, ele é mais caseiro, curte um cineminha. Olha aí, hein, meninas, raridade. Vamos ver o que ele falou pra gente, roda aí. Fala, amigos do TN, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elamã e sou de Vila Velha. Olha só, hoje em dia tá muito difícil arrumar um relacionamento sério, tá? Pra te falar a verdade, eu sou solteiro há 33 anos, não por opção, e por opção minha, né? Na verdade, por opção das outras pessoas. Vou te falar, eu busco um relacionamento, tenho até um aplicativo de relacionamento
Porém, não quer dizer que eu vá me relacionar com qualquer pessoa que esteja lá em busca de um relacionamento também. Tem que haver aquela troca, né? Tem que haver aquele respeito de ambas as partes, tem que haver aquela conexão. Eu sou o tipo de pessoa que não curte muito balada, não curte sair muito de casa. Iria numa balada? Iria. Já fui na balada muitas vezes quando eu era jovem, porém hoje em dia não é a minha praia, sabe? Curto barzinhos, curto cineminha mais de leve. E para a pessoa, para eu ter um relacionamento com alguém, a pessoa tem que ter esses mesmos gostos que eu, entendeu? Não curto pessoas também que gostem de estar na noitada, que gostam de sair todo final de semana. Eu curto mais aquela coisinha aconchegante, abraçadinho em casa, entre duas pessoas, entende? É muito difícil porque as pessoas não têm aquele afeto que elas tinham antigamente, entendeu? De conhecer você melhor, ir na sua casa, sei lá, conhecer a sua família, marcar um shopping, um sorvete, alguma coisa. As pessoas só querem que você vá diretamente para casa dela, não sei para quê, fazer o quê, né? Porém é isso, galera. É uma coisa muito difícil. Eu não sei nem mais o que fazer para tentar ter um relacionamento. Pois é, obrigada, tá, meu amigo, pela participação, sendo super sincero, abrindo o coração. Tem um lado do homem também, né? Antes da gente dar sequência, vamos ouvir só mais uma rodada de áudios pra gente concluir a nossa conversa, porque essa rodada de áudio tá boa também. A gente vai falar do lado do homem. Roda aí. Não rodou o outro áudio. Vamos lá, o que acontece? Meu dinheiro, meu pagamento não caiu. Falava que ia adiantar, não adiantou. Mas eu liguei pro meu encarregado, ele falou que o pagamento vai cair quinta-feira. Quinta-feira até meio-dia vai cair, dia 7. Então o que acontece? Eu tô sem dinheiro, entendeu? Mas eu tava calculando mais ou menos de gastar uns 100 reais. Eu acho que a gente gasta uns 100 reais na rua. 40 de cerveja e 60 reais pra dormir na rua, no motel. O motel é 60 reais, 12 horas. Eu acho que a gente bebe uns 40 reais, 100 reais. Então eu ia ver com você, se você tem esse dinheiro, 100 reais. E aí você, qualquer coisa, gasta, entendeu? Você paga. E na quinta-feira, eu te devolvo. Você me dá seu Pix, você me dá o Pix e na quinta-feira eu te devolvo, entendeu? Ou se você tiver cartão, você passa o cartão e eu te dou o dinheiro, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu ia falar com você pessoalmente no carro, mas tô até sem graça de falar, entendeu? Mas se tiver problema pra você, que tem gente, tem mulher que faz questão. Não sou casado no papel, mas a gente mora junto. Pronto, agora você sabe tudo. Agora uma escolha sua, se você tiver vontade de querer ou não, entendeu? Tá tudo claro agora. Se eu não fosse casado, eu ia te convidar pra sair. Casado assim, né? Na verdade, a gente tá praticamente separado, né? Tô pra... Olha só, polêmico esses dois últimos áudios, mas eu acho interessante a gente pegar o gancho também. Nosso tempo está quase acabando, mas o nosso amigo ali que mandou a mensagem mostrou o lado dos homens também, que a gente fala muito do lado das mulheres, mas os homens também buscam verdadeiramente alguns uma parceira ali para ter essa troca. E também tem dificuldade nessa busca. Às vezes do outro lado não encontra ali o que ele está esperando, né? Sim, mas eu penso que às vezes as pessoas estão procurando pela via oposta um relacionamento. Porque, vê bem, muitos dos vídeos e dos áudios que a gente pôde olhar, eles trazem uma listagem. E isso acontece com mulheres também. Então, assim, o que eu quero? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Escolhendo várias coisas ali. E, às vezes, um relacionamento duradouro, ele precisa começar pela outra via. Às vezes, não tem que ter lista. Às vezes, se dar tempo de, ao conhecer alguém, viver isso. E aí, a questão do tempo para um relacionamento firme, né? Que a gente estava falando antes. A partir do encontro, você construi algo. Só que eu tenho observado que se quer dar o check na lista. Se a pessoa não tem Se não atendeu isso aqui, se não vai... Aí vê o relacionamento como um investimento, no caso dos últimos áudios, né? Se não atender se não me der um retorno para este investimento que eu estou fazendo, não vai valer a pena para mim, então você me deixa e está tudo bem. E aí voltamos àquela coisa do relacionamento líquido, né? E aí, às vezes, é o embate, né? Aquela outra pessoa está procurando um encontro, né? Ela quer dar um tempo para conhecer alguém e para poder construir algo. Desse jeito não se constrói,
né? Porque você já quer um atendimento de uma lista. Então, talvez, assim, seja o caso de entender que isso vai durar, para ter algo duradouro, também precisa construir aos poucos alguma coisa. Exatamente, os dois lados. Os dois lados. Com certeza. A gente conversou com Fabiana Loreto, pessoal, neuropsicóloga, falando um pouco aí sobre o Dia Nacional dos Solteiros. Obrigada, Fabiana, pelas explicações. Até a próxima. Pelo convite. Muito obrigada. Valeu, minha amiga. Tchau, tchau, até.